Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo super importante que levanta uma questão crítica. Será que as escolas municipais de Petrópolis estão realmente preparadas para servir de abrigo em uma emergência? A gente sabe que a cidade tem um histórico bem difícil com desastres ambientais e essa análise vai fundo para saber se a preparação está à altura do desafio. Bom, para a gente entender direitinho de onde vem essa análise, este é o projeto de intervenção Escolas Municipais como Abrigos em Situações de Emergência, uma análise crítica da infraestrutura e segurança em Petrópolis. É um trabalho desenvolvido pelo Luciano Martins Oliveira, com orientação do professor Leandro Ribeiro da Silva, como conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2024. Ok, então como é que a gente vai explorar esse tema? Nosso roteiro é bem simples. Primeiro, vamos entender o contexto de Petrópolis. Depois, vamos focar no problema central dos abrigos. Aí a gente vê como a pesquisa foi feita, quais foram os resultados e, claro, as conclusões e as recomendações do autor no final. Então, vamos começar. Nossa análise se passa em Petrópolis, uma cidade que, infelizmente, já tem um longo e recorrente histórico de desafios impostos por eventos climáticos extremos. E aí fica a pergunta, né? Por que essa pesquisa é tão fundamental? A resposta é bem direita. Numa cidade que convive com o risco de desastres, ter abrigos seguros não é um luxo. É uma questão de sobrevivência. É preciso ter a certeza de que os lugares pensados para proteger as pessoas são de fato seguros. E olha, essa linha do tempo aqui, ela dói de ver. O levantamento feito pelo autor no estudo mostra um padrão que não dá para ignorar. Foram 134 vidas perdidas lá em 1988, depois mais 73 em 2011 e mais recentemente o desastre devastador de 2022, que levou 235 pessoas. Esses números, gente, não são só estatística, eles são um retrato da urgência de ter abrigos que funcionem de verdade. E é exatamente isso que nos leva ao coração do problema que o estudo aponta. Esse vão, essa distância enorme que existe entre o que a lei diz que deveria ser e o que realmente acontece na preparação das escolas para serem abrigos. Olha só, no papel existe uma base legal. Uma lei municipal de 2024 veio para normatizar o uso das escolas como abrigos, algo que na prática já acontecia. O plano de contingência da cidade aponta 68 escolas para essa função. Mas aí vem a pergunta que o autor faz. Será que ter uma lei é o suficiente para garantir a segurança de todo mundo? E a resposta para essa pergunta, bom, ela vem nesse gráfico, com dados da pesquisa, e é bem assustadora. Pensa só, das escolas que foram analisadas, nenhuma, 0% tem gerador de energia, que é vital quando tudo apaga. Nenhuma tem uma enfermaria preparada. E de todas elas, só uma única escola, disse que tinha um kit de primeiros socorros. A situação é bem complicada. Mas afinal, como é que o pesquisador chegou a esses números, a essas conclusões? Vamos dar uma olhada agora em como ele fez essa investigação, ou seja, na metodologia. A abordagem do autor foi muito completa, sabe? Ele não deixou ponta solta. Primeiro, ele fez uma análise dos documentos, ou seja, revisou as leis, os planos oficiais, tudo o que existia no papel. Depois, ele foi a campo, fez visitas técnicas para ver com os próprios olhos como era a infraestrutura das escolas. E, talvez o mais importante, ele aplicou questionários para 15 gestores escolares. Ele foi ouvir quem vive essa realidade no dia a dia. E agora a gente chega na parte dos resultados. É aqui que a pesquisa joga uma luz sobre a realidade crua, aquilo que foi encontrado de verdade dentro dessas escolas que deveriam ser portos seguros. Olha esse dado, que foi coletado pelo autor com os gestores, é de cair o queixo. Imagina a cena, o desastre acontece, o caos se instala e as portas da escola se abrem para receber as pessoas. Quem está lá na frente para dar o primeiro acolhimento? A pesquisa mostrou que, em 100% dos casos, é o diretor ou a diretora da escola. Sozinhos, sem ninguém da Defesa Civil, da Assistência Social, nem da Segurança para dar aquele suporte inicial. A responsabilidade toda cai no colo deles. O autor usou uma ferramenta bem conhecida, a análise fofa, para organizar o que ele encontrou sobre a infraestrutura. Nas forças, o ponto positivo é que as escolas já existem, são prédios públicos que a comunidade conhece. A fraqueza, e isso é meio óbvio, é que a arquitetura foi pensada para crianças, não para uma emergência. A grande oportunidade é que não seria tão caro assim adaptar essas estruturas. Mas aí vem a ameaça, a percepção de que os gestores públicos não parecem ter essa adequação como prioridade. Agora vamos olhar para as pessoas, para os recursos humanos.
A força é que já existe um baita engajamento dos funcionários da escola e de voluntários da comunidade, mas a fraqueza é a falta de treinamento regular para essa turma toda. A oportunidade, claro, é capacitar essas pessoas, profissionalizar a atuação delas. Só que a ameaça, segundo o autor, é uma ideia perigosa, a de achar que já tem gente preparada o suficiente, algo que a pesquisa mostra que não é bem assim. E para ninguém achar que a gente está falando só de números e tabelas, tem um relato da pesquisa que, nossa, humaniza demais o problema. É a história de uma diretora que passou a noite inteira num abrigo sem luz. E ela ficou com tanto medo que precisou pedir para o marido dela passar a noite lá com ela. Isso mostra o tamanho do peso da vulnerabilidade que esses profissionais enfrentam. Bom, diante de um cenário desses, a pesquisa chega na sua parte final, as conclusões. E o mais importante, ela não aponta só os problemas, mas também um caminho para a mudança, com recomendações bem diretas. O ponto central da conclusão é esse contraste gritante. De um lado, a gente tem a lei, o que deveria ser abrigos com mínimo de equipamentos, com planos de segurança específicos para cada local. Do outro lado, a gente tem a realidade, que a pesquisa encontrou. Falta de tudo, planos genéricos e rotas de fuga sem sinalização. É um abismo entre o papel e a prática. Então, o que fazer? As recomendações do autor são muito práticas. Primeiro de tudo, cumprir a lei que já existe. Segundo, investir na estrutura das escolas, com geradores e enfermarias. Terceiro, garantir que equipes de apoio, como Defesa Civil e Segurança, estejam lá desde o primeiro minuto. Quarto, cada escola precisa do seu próprio plano de contingência. E quinto, sinalizar e iluminar as rotas de fuga. São passos concretos, sabe, que podem salvar vidas. Um trabalho como esse mostra a força que a ciência tem como uma ferramenta de mudança para a sociedade. Ele reflete o compromisso que o curso de especialização da Universidade Federal de Juiz de Fora tem em formar profissionais críticos, capazes de gerar um conhecimento que, se for aplicado, pode literalmente salvar vidas. É sobre ter uma gestão pública mais eficiente e preparada. É claro que o que a gente fez aqui foi um resumo. Para quem quiser mergulhar fundo, ver todos os dados e a análise completa, é fundamental consultar o trabalho original do Luciano Martins Oliveira. O link, como sempre, está aqui na descrição. E se esta análise foi útil, se fez pensar, que tal ajudar essa informação a chegar mais longe? Siga o canal, curta o conteúdo, compartilhe. Levar um conhecimento tão importante como este adiante é o primeiro passo para a gente criar consciência e, quem sabe, cobrar por mudanças. Para finalizar, só um aviso importante. Este material que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico original, gerada com o apoio de inteligência artificial. Por ser uma síntese, ela pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. A fonte completa e fiel é sempre o estudo original, ok? Muito obrigada pela atenção.